Pronto. A graça e a paz de Cristo Jesus mais uma vez. Pastor Edmário aqui convosco de novo no nosso projeto de lives, de exposição bíblica. Agora chegamos à 7ª parte da nossa exposição da primeira epístola de Pedro. E essa noite ela tem como tema: Deus usa o sofrimento para nos santificar. Esse será o tema dessa noite, dessa live que estamos realizando aqui, junto com vocês. Então, nós queremos, antes de tudo, buscar assim a orientação do Senhor para podermos realizar esta live dessa noite. Tivemos contratempos na última live, que deveria ser na semana passada, mas devido à chuva, devido às obras, a gente não pôde realizar a live. Aí eu tive que gravar o vídeo e deixar aqui no Facebook, menos no Instagram. No Instagram, o Instagram não aceitou eu enviar o vídeo gravado. Então, dessa forma, estamos hoje fazendo a live aqui agora. Eu creio que deva ficar gravada no Instagram, tá bom? E assim eu saúdo todos aqueles que estão chegando agora para acompanhar esta live dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, quero te agradecer mais uma vez por mais uma noite na tua presença. Que tu, ó Deus, venha nos orientar em tudo e que nada mais e nada menos faremos nessa noite, que é expor a tua palavra. Então, ó Deus, por isso, para a tua honra e para a tua glória, queremos te exaltar, queremos te glorificar e que o teu Espírito Santo venha nos orientar em tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Cristo. Amém. Então eu quero voltar aqui e saudar todos aqueles que estão presentes acompanhando a nossa live, tanto no Facebook quanto no Instagram nesse momento, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos então à leitura do texto bíblico propriamente dito. Vamos lá, abre sua Bíblia, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, que diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Então aqui chegamos assim na leitura do texto. E na leitura do texto, a gente pode perceber, conforme fizemos nas exposições passadas, a Epístola de Pedro se dirigiu a um grupo que estava disperso, próximo à Ásia Menor, que hoje a gente conhece como Turquia, e todos eles tinham em comum o seguinte elemento. Qual era o elemento? Eles já eram perseguidos. Eles eram perseguidos, em parte, pela própria Roma, e também eram perseguidos também por líderes religiosos judaicos. Todos eles eram assim perseguidos. Então, dessa forma, é nesse ambiente que Pedro quer nos trazer a seguinte ideia, a ideia de que Deus, ele utiliza-se do sofrimento pelo qual passamos
principalmente o sofrimento advindo de nos colocar na posição de sermos servos íntegros e fiéis a Cristo, e utilizar esse sofrimento para que cada vez mais tenhamos intimidade com Ele. E intimidade, em outras palavras, significa santificação, ou seja, cada vez mais morremos para o nosso velho eu, morremos para o mundo e vivemos para Cristo. E quando falamos morrer para o mundo, significa o quê? Os valores e sistemas que são inimigos de Deus. É isso que a palavra mundo aqui significa nas Escrituras, que significa na Bíblia Sagrada. Então, nosso tema dessa noite é justamente esse. Deus usa o sofrimento para nos santificar. Então, nesse ponto aqui, chegamos aos versículos 1 e 2. Não é? Deus usa o sofrimento para nos santificar como? Renovando nossa mente para nos libertarmos do poder do pecado. Renovando nossa mente para libertar-nos do poder do pecado. Para nos libertar. Versículos 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então quer dizer, tudo começa através de que o sofrimento ele vai nos levar a termos uma mente renovada. O sofrimento vai nos levar, apesar de todas as dificuldades, todas as coisas pelas quais passamos, nosso Deus é um Deus que o quê? É um Deus que nos socorre, é um Deus que não nos abandona, é um Deus que está conosco em todo o tempo. É um Deus que está conosco em todo o tempo. Por isso que ele vai chegar e vai dizer para os discípulos, assim da seguinte forma, João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, isso aqui é fundamental para termos em mente isso, o que Deus quer falar conosco. Por quê? Porque justamente a ideia da libertação do pecado é que quando cremos em Cristo, assim como lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, todas as coisas relativas às nossas fraquezas, aí vem aquela promessa. A promessa que Cristo nos diz em João capítulo 8, versículo 32, que vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 vai dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é fundamental termos isso na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, em todo o tempo. É fundamental isso. Por isso que quando olhamos para o texto, diz assim, ó, tendo Cristo sofrido na carne. O que isso está falando? Isso está falando da morte de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo sofreu na carne, nós devemos entender que os nossos sofrimentos do presente, eles visam o nosso aperfeiçoamento. Eles visam estarmos cada vez mais próximos de Cristo. Então, por isso, que o que acontece? O apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, e aí está falando da ideia de nós sermos libertos das coisas que não procedem de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2 vai dizer o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis o vosso corpo. Então está falando aqui do sofrimento por sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É uma adoração eficaz, uma adoração viva, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí temos mais uma coisa importante, né?
E aí o apóstolo Paulo vai nos dizer uma coisa muito importante, muito interessante para um dos seus discípulos, no caso Timóteo, né? E aí temos 1 Timóteo, né? Então aqui, ó, 2 Timóteo, desculpem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3, vai dizer o seguinte. 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3, falando acerca do sofrimento. Aí diz aqui, ó: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, ser cristão vai implicar em certos compromissos. E dentro desses compromissos vai estar o sofrimento. Mas o que há de mais importante é entendermos que o sofrimento, ele tem um objetivo. O sofrimento, ele tem o objetivo de fazer com que venhamos a estar mais perto de Deus e ganharmos mais experiência, ganharmos mais vivência com o Senhor. Por isso que não podemos deixar de nos lembrar mais uma vez daquilo que o apóstolo vai nos dizer, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E aí vemos, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então quer dizer, então olhando para esse texto, para todos esses textos que acabamos de nos apoiar, então significa o seguinte, aí diz, ó, a palavra-chave: armai-vos, revesti-vos, não é? Estais habilitados, não é? Também vós do mesmo pensamento. E que pensamento é esse? O pensamento de Cristo. Que aí diz: e não vos conformeis com este século. Então aqui, ó, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo, e aí que tempo é esse? Kairós, que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, esse é o desejo que Deus tem para conosco. É que o quê? Que a nossa mente seja renovada. Armai-vos significa isso, renovar a nossa mente, renovar o nosso coração diante dele, para que ao nos renovarmos, mais e mais Cristo venha a ser formado dentro de nós, que venhamos a nos parecer mais com Cristo, e com isso experimentemos com mais profundidade o consolo de Deus, a virtude de Deus, o poder do Espírito dentro de nós. Porque maior que qualquer coisa é termos um bom pastor. Por isso que o Salmo 23 e João 10, e aí eu quero fechar esse argumento aqui, João 10 vai falar do bom pastor. E como ele se apresenta para nós, o bom pastor. Isso é o que há de mais maravilhoso, são promessas maravilhosas. E aí temos o Salmo 23 do Novo Testamento que diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, João capítulo 10, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ovelha que é ovelha, ouve a voz do seu pastor,
ouve a palavra de Deus. Ovelha que é ovelha, ouve a palavra de Deus, abandona o pecado, confessa seu pecado e o abandona. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. E aí Jesus prossegue. Jesus, pois, afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, Jesus falando. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Que maravilhoso. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E assim é. Jesus Cristo sofreu a condenação que nós merecíamos e hoje nos concede vida através do seu Santo Espírito. E por isso glorificamos ao nome do Senhor nosso Deus. Então aqui temos toda essa certeza. Deus usa o sofrimento para nos santificar. Como? Renovando nossa mente para nos libertar do pecado. E agora, Deus usa o sofrimento para nos santificar. Por quê? Porque as obras do pecado devem ser abandonadas. Porque as obras do pecado devem ser abandonadas. O sofrimento muitas vezes acaba sendo um instrumento para que possamos estar alertas e não venhamos a ter uma vida letárgica. O que é ter uma vida letárgica? Uma vida acomodada com as coisas que estamos vivendo hoje. E vivendo naquilo que é muitas vezes conhecido. Isso não tem nada a ver, ou não é bem assim, quando a palavra de Deus alerta acerca dos perigos do pecado. Como nós vimos aí há dias atrás, né? Pessoas que chegavam e diziam: isso não tem nada a ver eu levar meus filhos para um baile infantil de carnaval. Só que o grande problema é o seguinte, é que quando se leva a criança já no baile infantil, quando ela pegar esse hábito de ir sempre, quando chegar na época de adulto, vai querer ir, não no baile infantil, mas no baile adulto. E a gente sabe muito bem que o resultado de tudo isso é prostituição, o resultado de tudo isso é mentira, o resultado de tudo isso são brigas, o resultado de tudo isso, violência e etc. E tudo isso está muito longe daquilo que Deus quer para nós. Vejamos aqui os versículos então, versículos 3 e 4, que vão dizer o seguinte: primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 3 e 4. Diz aqui, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. E aí vem aqui: tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então quer dizer, aqui o apóstolo Pedro está nos alertando, né? Está nos alertando de que todas essas obras que são conhecidas em outras passagens do Novo Testamento como obras da carne, são as famosas obras dos gentios. Aí quando fala obras dos gentios, está falando o quê? Das obras dos incrédulos, trazendo para uma linguagem de hoje.
já que Pedro estava se dirigindo para uma boa parte de uma audiência judaica, já que os judeus naquela época se vangloriavam de dizer: nós temos o conhecimento de Deus, nós fomos circuncidados, estamos ligados ao pacto de Abraão e o pacto de Moisés, e como tais recebemos a revelação de Deus e por isso estamos imunes a qualquer condenação da parte de Deus, independente das obras que venhamos a realizar. Só que aqui Pedro já está falando tanto a judeus como a não judeus, dizendo o seguinte: olha, estou fazendo obras dos gentios, obras de incrédulos, obras da carne. Então é fundamental isso. Então quer dizer, é importante termos ideia de que precisamos nos afastar, né? Precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos impede de buscarmos a presença de Deus. Tudo aquilo que nos impede de ter uma comunhão efetiva com Deus. Tá bom? Então, estamos aqui. Então aqui está os versículos 3 e 4. Né? Os versículos 3 e 4. Está colocando aqui algumas, né? Algumas características, dissoluções. Né? Dissoluções. Então, dissoluções. Qual é o significado de dissoluções na nossa versão? Né? Dissoluções. São palavras que muitas vezes não estamos acostumados a lidar no dia a dia. Né? Então aqui, ó, a gente pode ter aqui, ó, então aqui, ó, simplesmente aqui está falando o quê? Dissoluções são a quebra de laços familiares, tá? Dissolução tem a ver com o quê? Com quebra de laços familiares, tá? Então, outra coisa, concupiscências. Concupiscências são nada mais, nada menos do que desejos pecaminosos, desejos sensuais, desejos para se afastar da presença de Deus. Borracheiras. Borracheiras significa nada mais, nada menos do que bebedice, né? As pessoas que são alcoólatras, né? Vivem do alcoolismo, tá? Bebedeira. Orgias, práticas desenfreadas de sexo. É isso. Então aqui, ó, no caso aqui, já está bebedice, mas borracharia aqui no caso tem a ver com o quê? Tem a ver nada mais, nada menos do que a questão que eu coloquei aqui, porque Pedro, ele quer, antes de tudo, né? Ele quer, antes de tudo, enfatizar várias vezes a questão do álcool aqui, né? Então aqui, ó, a ideia principal, né? A ideia principal então a ideia principal é tudo que tem a ver com o quê? Com os efeitos da bebida. Prática do mal, né? Prática do mal, a prática do descontrole, tudo aquilo que leva à bebedeira. Porque um bêbado, ele está o quê? Sempre numa situação de quê? Numa situação de falta de controle. Então, isso tem a ver com a borrachice, tá? Aí eu já estou corrigindo aqui esse aspecto, né? Então temos aí concupiscência, borrachice, orgias, detestáveis idolatrias. Por que detestáveis idolatrias? Porque toda forma de idolatria naquela época estava vinculada a todas as obras da carne, tá? Então quando alguém era adorador de demônios, adorador de outros deuses, né? Eram os chamados deuses pagãos, eles estavam envolvidos com esses tipos de obras, que são reprováveis diante da palavra do Senhor. Então é fundamental termos isso em mente aqui. Por isso, difamando-vos. Por quê? Porque Pedro está alertando aqui a questão de manter-se um bom testemunho. Um bom testemunho, porque através das obras, das boas obras, é que um crente é conhecido pelos que não são crentes.
Então isso aqui é fundamental termos em mente isso aqui. E agora vamos ver aqui, nesse ponto, né? Vamos ver nesse ponto aqui que nós estamos, que a gente tem que analisar a coisa mais importante aqui que estamos vendo. Qual é essa coisa mais importante? Essa coisa mais importante que temos que ver é o seguinte. Agora, em outras passagens, o que mais se fala sobre nos afastarmos do pecado, sobre nos afastarmos dessas obras da carne? Então podemos ver aqui Mateus capítulo 15, versículos 10 e 11. Porque devemos nos abandonar as obras do pecado, as obras da carne, a começar na mente. Então, Mateus 15, versículos 10 e 11. Mateus 15, versículos 10 e 11. Mateus 15, versículos 10 e 11. Que vai dizer o seguinte, em primeiro lugar. E tendo convocado a multidão, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. E aí temos versículos 16 a 20, que vai dizer o seguinte. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Está falando do alimento, né? Agora, mas o que sai da boca vem do coração. Aí está falando de quê? Das palavras. E é isso que contamina o homem. Porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Quer dizer, Jesus aqui ele está confrontando fariseus, saduceus, escribas, que sempre tinham o hábito de fazer atos de purificação antes de comer. E muitas vezes o que acontece, a gente tem que se lembrar que a água, né? Opa! Seja bem-vindo, Miguel, Deus abençoe. Aqui no Instagram, tá bom? Então quer dizer, Jesus ele não está falando aqui que as pessoas não devem lavar as mãos antes de comer. Pelo contrário, devemos continuar a lavar as nossas mãos. Mas o que ele está falando são das intenções do coração. Então o que acontece? Muitas vezes você pode estar num lugar que não tem um pingo d'água. Que era a coisa mais comum na época de Jesus. A água era o quê? Era uma raridade. Água era uma raridade. Então o que acontece? Que muitos estavam o quê? Julgando, censurando, repreendendo os discípulos de Jesus porque não estavam lavando as mãos. Seja bem-vinda, Milena, Deus abençoe. Então, estavam o quê? Estavam criticando Jesus. Porque falava que os discípulos, né? Oi, seja bem-vindo, tá, Miguel? Então, muitos criticavam Jesus porque permitia que seus discípulos comessem sem lavar as mãos. Então esse que é o ponto fundamental. É que muitas vezes a pessoa pode não estar comendo com as mãos limpas, mas o que acontece? Mas por necessidade teve que comer, mas ela continua fiel a Deus, desviando-se do pecado, desviando-se da fofoca, desviando-se da mentira, desviando-se de tudo aquilo que não provém de Deus. Então, temos que estar atentos a isso, desviar-nos das coisas que nos afastam de Deus. E é isso que Jesus está falando aqui, nessa passagem que a gente acabou de ler, para confirmar a questão de nos afastarmos do pecado, que é Mateus 15, versículos 11 e 12, e que vai do 16 ao 20. Agora, o que mais podemos ver aqui acerca dessa questão? Colossenses. Colossenses, vamos lá em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 5, que diz assim, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso tem a ver com santificação.
prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Quer dizer, uma pessoa ser conhecida como mão de vaca é uma pessoa que é conhecida como idólatra ao dinheiro. Tá? Isso é muito importante. Tá? E aí vem, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência. Maledicência o quê? As fofocas, né? Linguagem obscena, palavrão, né? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, ou seja, segundo a imagem de Deus, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão e nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos aqueles que buscam ao Senhor. Então isso é muito importante. E aí temos, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então diz aqui, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Longanimidade nada mais nada menos de capacidade de perdoar sempre. Tá? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa com outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É um mandamento. Perdoar não é sentimento, perdoar é mandamento. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então quer dizer, tudo isso que a palavra de Deus está nos trazendo nessa noite, acerca do sofrimento, podemos sofrer? Podemos, assim como Cristo sofreu. Mas em tudo isso devemos permanecer firmes. Permanecendo firmes, nós veremos o Senhor. Estava hoje de manhã assistindo um debate, né? Quer dizer, revendo um debate, né? Um dos debates da Melodia, né? Então, seja bem-vindo, Rodrigo. Deus abençoe. Então, o que acontece? Eu estava revendo o debate Melodia. E esse debate estava falando sobre a volta de Jesus. É necessário que nós lembremos, Jesus está às portas. Os sinais estão aí. Jesus está às portas. Os sinais estão aí. Se você ler de uma maneira bem clara, Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, você vai perceber todo o ensino claro de Jesus, falando tanto de sinais, de cataclismas na natureza, tanto falando da maldade se multiplicar no mundo, famílias se dividindo, tudo isso você vai encontrar lá. Pessoas se desviando da fé, não praticando mais a palavra. Tudo isso são sinais. Mas o que Jesus promete? Jesus promete que aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, não é questão de simplesmente trazer mensagem que venha agradar o nosso coração. Mas nós precisamos receber uma mensagem de cura e restauração. E muitas vezes a cura e restauração é como uma operação que muitas vezes pode ser sem anestesia, mas que vai salvar a nossa vida. A palavra de Deus, ela age dessa forma. Ela age muitas vezes como um remédio amargo, mas um remédio que cura. Vai servir muitas vezes como um curativo, mas um curativo daquele das antigas, que muitas vezes pode arder, pode doer, mas vai nos trazer restauração. Então é muito importante termos isso em mente. Deus é um Deus que, quando opera nas nossas vidas, Ele opera de uma tal forma para que tudo aquilo que venha a ser feito de uma maneira permanente.
de uma maneira que vai nos levar ao sentido da verdadeira felicidade, ao sentido do maior de todos os presentes que Deus pode nos dar, as mansões celestiais. Então é muito importante isso. Por isso que nós devemos nos afastar do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas quanto mais nos afastamos do pecado, mais nos aproximamos de Deus. Isso aqui é o mais importante, é o mais fundamental em tudo. Então, Deus usa o sofrimento para nos santificar. Como? Renovando nossa mente para nos libertar do pecado. Por quê? Porque as obras do pecado devem ser abandonadas. E agora, para quê? Para que se manifeste no juízo final o livramento de condenação. Para que se manifeste no juízo final o livramento de condenação. E aí, voltando aqui à primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 5 e 6, que vai dizer o seguinte: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Está falando aqui de quem? Está falando do Senhor chegar e julgar. Aí vem: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Então há duas faces aqui. No versículo 5 ele está falando o quê? Sobre o prestar contas de nossos atos diante de Deus. E aqui está dizendo, é importante termos isso em mente, tá? É importante fugirmos de todas essas coisas que não prestam, porque Deus nos julgará, de fato. Mas aí é que está. Nós que nascemos de novo, nós que fomos eleitos antes da fundação do mundo, nenhuma condenação há para nós, porque estamos em Cristo Jesus. Condenação não virá. O que importa mais agora é agradarmos o nosso Deus. Nós praticamos boas obras é para agradar a Deus, não é para nos salvarmos, mas é para agradar a Deus. Isso que a gente tem que ter certeza disso. Por isso que o pacto que vivemos hoje, ou seja, a aliança que vivemos hoje, é chamada de quê? De aliança da graça, a nova aliança. Então, nessa nova aliança, o que acontece? Quem vai de fato nos habilitar, nos prepararmos para que essa aliança seja efetivada? É o próprio Cristo. Por isso que ele nos enviou para nós o Espírito Santo para nos capacitar para isso. E nos dar todo o recurso. Que ainda que sejamos infiéis, Deus é fiel. Ainda que venhamos a pecar, o que acontece? Vamos pecar, mas não nos conformarmos com isso. Vamos, pelo contrário, fugir do pecado e ainda que venhamos a pecar, vamos confessar o pecado e abandoná-lo. E nunca nos sentiremos satisfeitos em estarmos pecando. Porque aquele que nasceu de novo, de fato e de verdade, não tem prazer. E aí que eu falo para você, agora eu vou falar de uma maneira bem clara, às vezes uma maneira mais pesada, mas eu vou ter que falar isso primeiro por amor a Cristo e por amor à sua alma. Prazer na bebida indica que a pessoa não nasceu de novo. Prazer na escola de samba, desculpa, você não conseguiu nascer de novo. Nem eu também. Tá? Prazer no adultério, prazer na mentira, prazer na fofoca, prazer no palavrão, prazer no cigarro, prazer na violência. O que eu digo assim? Violência gratuita, né? Violência gratuita. Gratuita no sentido de sentir prazer na violência gratuita, de querer fazer mal a alguém do nada. Né? Então, cuidado. E aí tem a ver com assassinato. Né? Tem a ver com a falta de respeito. Então isso implica o quê? Que essa pessoa não nasceu de novo. Essa pessoa não recebeu o Espírito Santo. Ela vive ainda na sua carnalidade. Ela não nasceu de novo. Então é fundamental termos isso na nossa mente e no nosso coração. Então aqui, quem vive
e está livre da condenação é aquele que vive no Espírito, porque tudo começa no Espírito, ou seja, Espírito Santo, e termina no Espírito Santo. Isso é fundamental. E aí temos aqui Mateus 16, versículo 17, falando do poder de Jesus de julgar. Aí aqui, mas antes de ir em Mateus 16, 27, é importante dizer, ó, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. O que significa isso? Esses mortos aqui está falando o evangelho que foi pregado aos mártires, aqueles que permaneceram até o fim. Por quê? Olha só o que vai confirmar. Porque mesmo julgados na carne segundo os homens, julgados na carne segundo os homens, ou seja, por perseguição, foram condenados, foram mortos por estarem servindo a Cristo. Mas diz aqui, ó, vivam no Espírito segundo Deus. Por isso que Jesus chega e diz que aquele que perde a vida por minha causa viverá. É importante isso, porque aquele que perde a vida por minha causa viverá. Aí eu vou colocar aqui a referência, né? Aí temos aqui, ó, Mateus 16, versículo 25, 26. Mateus 16, versículos 25 e 26. Aí eu já estou até já entrando, né? Entrando no texto que eu quero falar sobre o julgamento. E aí diz aqui, ó, Mateus 16, versículos 25 e 26. Ó, Mateus 16, versículos 25 e 26. Mateus 16, versículos 25 e 26. Que vai dizer o seguinte: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois a que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então é isso. Então o poder de sentenciar ou condenar alguém está só nas mãos do Senhor Jesus. Tá? Agora, uma coisa muito importante. Muitas pessoas hoje estão confundindo a ideia de julgamento. Aí diz assim, não julgueis os outros. Não, a Escritura ela vai falar, julgai todas as coisas, retende aquilo que é bom. Então é o seguinte, é correto sim. Se eu estou vendo que o meu irmão, que o meu próximo está pecando, eu tenho que falar para ele que ele está pecando e que se ele não se arrepender, irá para o inferno. É meu dever fazer isso. Agora eu só não posso dizer para ele o seguinte: você já está no inferno, você já é um condenado, você não tem jeito. Não. Eu tenho que falar o seguinte: olha, você está agindo como falso profeta, você está agindo como mentiroso, você está agindo como adúltero, arrependa-se e retorne para o Senhor. Arrependa-se e o que? Volte para Jesus. Mude a sua pregação, mude seu ensino, mude a sua atitude. Isso é dever nosso. É dever nosso apontar os erros, apontar as faltas. É dever nosso. Agora só o que a gente não pode dizer é o quê? É dizer que essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa vai para o inferno. Não, aí não cabe a nós chegarmos e darmos essa sentença ou declararmos condenação. Só quem pode declarar é Cristo. Só quem pode sentenciar é Cristo. Então isso é fundamental a gente ter isso em mente.
E aí temos mais uma vez aqui, agora vamos lá em Mateus 25, versículos 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46, que vai dizer o seguinte. Aí a gente tem uma descrição de todo o julgamento. Eu poderia até utilizar aqui Apocalipse, mas o texto de Apocalipse é um texto que o que acontece? Que é um texto, digamos assim, simbólico em muitas partes, e precisa-se, demanda-se mais tempo de explicação. Agora o ensino de Cristo é muito mais claro nesse sentido. Então, Mateus 25, versículo 31 vai dizer: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós... Mateus 25, desculpa, eu estava em 26, o vento aqui, né? Mateus 25, versículo 31, desculpa. Aí aqui está. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Esse será o julgamento do Senhor quando ele voltar. E porá as suas ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Está utilizando aqui a linguagem simbólica, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí vem: Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, e enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. E aí está falando aqui das boas obras, porque um coração cheio das coisas de Deus está pronto a praticar as boas obras. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vestimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo-lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome. Olha aí o ponto importante: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes. E aí diz, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles te perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que deixaste fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, é de fundamental importância nos lembrarmos disso. O juízo está às portas. Quando o Senhor voltar, ele julgará todas as coisas. Ele fará separação entre incrédulos, crédulos, ou seja, entre condenados e salvos. Ele fará essa separação. E nós, como estamos hoje? Se temos certeza da nossa salvação, prossigamos em caminhar. Agora, se não temos certeza, é momento de quê? De arrependimento. Momento de arrependimento. Se você que estiver ao meu alcance, porque esse vídeo estará gravado no YouTube, se você estiver ao meu alcance, estiver assistindo depois e você ainda não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, esse é o momento de você orar, buscá-lo, arrepender dos seus pecados e crer nele para a sua salvação. Eu vou estar agora fazendo a oração final aqui da nossa live dessa noite e estaremos assim na próxima live com a exposição de 1 Pedro, capítulo 4, né? A continuação de primeira epístola de Pedro, capítulo 4, né? E aí estaremos concluindo este capítulo. Então, é fundamental, é importante isso. Então, para a semana que vem, esperamos em Cristo Jesus que não haja contratempos e continuaremos com a nossa live, né? Concluindo esse capítulo 4. Vamos então orar nesse momento, mas antes de orar,
a você que está ao meu alcance, esteja orando pela minha vida, tá? Orando pela minha vida espiritual, orando pela minha vida material, para que Deus continue a me dar todos os recursos para continuar expondo e pregando a palavra de Deus. Ore pela minha vida, ore pela vida da minha esposa, Aninha, tá? E todos os demais meus familiares. Ore pela minha vida, para que Deus assim continue me dando todos os recursos para poder pregar sua palavra e ensiná-la para a honra e glória dele. Eu vou estar orando agora, né? A todos os nomes que eu tenho dito aqui na live, né? Eu continuo orando, continuo todos os nomes a estar lá no caderninho, tá bom? Você pode ter certeza que eu e minha esposa estamos orando pelas suas vidas, tá bom? Vamos assim orar nesse momento. Feche seus olhos, vamos buscar a presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, apresento diante de Ti todos que estão ao alcance da minha voz nesse momento, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Que eles recebam a Tua palavra com todo carinho, com todo amor e sejam, ó Deus, transformados por Ti, santificados por Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Aqueles que precisam, Senhor, aqueles que eu tenho intercedido, aqueles que precisam de conversão e de libertação, sejam libertos em nome de Jesus. Aqueles que estão tristes e desesperados, traga esperança aos desesperados, Senhor, e consola os tristes nesse momento, ó Deus. Visita os enfermos, curando e restaurando-os, Senhor, por completo. Ó Deus, repreende todas as enfermidades, Senhor. E, ó Deus, restaura todos aqueles que estão com doenças, Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória, cura-os e restaura-os. E aqueles, Senhor, que estão sofrendo de depressão, de ansiedade, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão com depressão, sejam restaurados. Aqueles que estão com ansiedade, Senhor, em nome de Jesus, que se arrependam de seus pecados, porque a ansiedade, ela é o pecado da incredulidade. Então desperta em cada um deles, Senhor, fé para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Desperta neles fé para a Tua honra e para a Tua glória. E agora, nesse momento, Senhor, faz a Tua obra, Senhor, na vida de cada um, na vida daqueles pelos quais tenho orado, e dá vitória em suas causas em justiça, em tantas outras, abrindo portas de emprego, portas de negócio, portas de trabalho, Senhor. Faz a Tua vontade, Senhor, mas principalmente reveste a cada um, Senhor, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a Tua palavra, do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz, para vencer as astutas ciladas do maligno, e vencer, Senhor, todas as acusações do maligno, para que vivam a cada dia em Ti, que cada um, Senhor, venha a ser, ó Deus, amadurecido no fruto do Teu Espírito, amadurecido em amor, paz, alegria, paciência, retidão, bondade, domínio próprio, fé e humildade. Em tudo isso te agradecemos mais uma vez nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, está concluída aqui mais uma live. Você que acompanhou, Deus te dê ricas bênçãos em Cristo Jesus. Receba uma bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Deus abençoe. Fechando o Facebook.